Senhor. Tu és o Rei, Senhor. Toda a majestade está em suas mãos, Senhor. Nós declaramos nessa noite que Tu és o Rei, Senhor. Todo o controle das nossas vidas está sobre as suas mãos. Todo o controle, Senhor Jesus, está sobre Ti, Senhor. Nós declaramos nessa noite, Pai. Aleluia. Nós declaramos. Declare nessa noite que Ele é santo, que Ele é poderoso. Continue com os seus olhos fechados nessa noite, pedindo para que o Espírito Santo nessa noite possa tocar sobre a sua vida nessa noite. Que você possa ser tocado nessa noite de uma forma diferente. Que você não venha sair da mesma maneira que você entrou aqui não, mas que você possa sair daqui totalmente diferente, totalmente tocado pelo Espírito Santo. Se tem algo nessa noite que precisa ser mudado na sua vida, que o Senhor Ele possa mudar nessa noite, para que você possa ser tocado por Ele, para que você possa voltar a sentir a presença do Senhor nessa noite. Aleluia, Pai. Tu és o Rei e ninguém pode o leão da tribo de Judá.
esse louvor, vamos cantar todos juntos novamente. Aleluia. Puxa o leão, que puxa o leão. Aleluia. Se abra os céus, o seu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o seu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os Os céus se céus abram nessa e o teu noite, Pai. reino Que o teu reino venha sobre nós. nossa fé está Nós no pedimos, Senhor. nosso Deus. Aos céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Nós declaramos, Espírito Santo, nós declaramos, Senhor Jesus, que essa noite será uma noite, Senhor Jesus, de transformação. Uma noite, Senhor Jesus, que seremos cheios do Seu Espírito Santo, que seremos tocados, Senhor Jesus, pela Tua presença, que seremos, Senhor Jesus, inundados, Senhor Jesus, pela Tua unção nessa noite. Ah, Espírito Santo, nós damos lugar, Senhor Jesus, para Ti nessa noite. A casa é Sua, Pai, a casa é Sua, Senhor Jesus, os corações são seus nessa noite, Pai. Então nessa noite nós se derramamos, Pai, nós se derramamos, Senhor Jesus, para que haja um renovo. Nós se derramamos, Senhor Jesus, para que haja, Senhor, o mover do Teu Espírito Santo nessa noite, Pai. Aleluia. Ouço um barulho diferente, é como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, pousando sobre o
Senhor Jesus. Aleluia. Toca-nos, Espírito Santo. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Jesus irá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus irá como chuva, descerá. E se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Por mais pequeno que pareça, Pai, o que nós estamos observando, nós sabemos, ó Pai querido amado, que é o vestígio de um grande milagre sobre as nossas vidas, Pai. Sabemos, ó Deus querido e amado, que tudo está no teu controle, no teu domínio, nada fugiu do teu controle, meu Deus. Pai querido, nós glorificamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor, que é santo e é poderoso. Que o Senhor, ó Pai, possa continuar manifestando a tua glória, Senhor, no meio de nós, sobre esta igreja, sobre aqueles, ó Deus, que estão nos acompanhando, Pai. Que a tua boa e perfeita vontade, Senhor Deus, possa se cumprir sobre os nossos corações, ó Pai. Pai querido, estamos passando, ó Deus querido e amado, pelo final de semana, a qual é conhecido no Brasil como a festa da carne, Senhor. Senhor, tenha misericórdia, Pai, da nação brasileira. Tenha misericórdia, Senhor Deus, da cidade de Londrina, que abriu as portas para a carnalidade. Tenha misericórdia, Senhor Deus, daqueles que estão se entregando nesse exato momento, ó Pai, as suas paixões, ó Deus, as suas ilusões, ó Deus. Tenha misericórdia, Pai. Guarda, Senhor, a cidade de Londrina. Guarda, meu Deus querido e amado, em nome de Jesus, ó Pai. Pai querido, usa, Senhor, a cada acampamento, a cada conferência, meu Deus, que está acontecendo, ó Deus querido amado, desde ontem, ó Pai, até, ó Deus querido amado, terça-feira, meu Deus. Pai querido, que o céu venha se fechar, ó Pai, ó Deus querido, e que nenhuma entidade, Senhor Deus, venha incorporar ou descer, ó Pai, ou fazer as suas danuras. Cuida, Senhor, do trânsito de Londrina. Cuida, Senhor Deus querido amado, de cada rua, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Cuida, Senhor, das famílias, dos filhos, ó Deus, daquele, ó Deus querido amado, que irá se embriagar, ó Deus, e querer fazer loucura, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor Deus querido amado, paralisa, Senhor, toda ação diabólica, em nome de Jesus, ó Pai. Nós começamos este culto, ó Deus, neutralizando
todas as forças das trevas e colocando o Senhor, ó Pai querido e amado, sobre a cidade de Londrina, Senhor. Cerca os 4 cantos desta cidade, Pai. Cerca, meu Deus querido e amado, as cidades vizinhas, em nome de Jesus, ó Pai. Que aqueles que estão a passeio, aqueles que estão distante, aqueles que estão viajando, que eles possam, meu Deus querido e amado, se divertir, se confraternizar e voltar por segurança para a sua casa, meu Deus. Nós oramos, meu Deus, e colocamos todos sob os teus cuidados, e você que crê, diga amém, Jesus, e aplauda ao Senhor Jesus Cristo, que é digno de honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Podeis se assentar na presença do Rei. Glórias ao Senhor Jesus. Meu Deus, chegue para cá, crianças. Glórias a Deus. Se pedimos, Jesus virá, como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele, faz chover. estenda suas mãos para cá, por gentileza. Pai querido e amado Jesus Cristo, nós abençoamos as nossas crianças, declaramos, ó Pai querido amado, sobre a vida de cada um, ó Deus, a Tua presença, a Tua glória, a Tua misericórdia, Senhor. Pai querido, nós ungimos, ó Pai, consagramos eles, assim como todos, ó Pai querido amado, a qual, Deus querido amado, sobre a sua casa, ó Deus, sobre os seus tios, sobre os seus avós, em nome de Jesus, assim nós abençoamos com toda sorte de bênção, e as crianças digam amém. Deus abençoe. Podeis ir lá na escolinha, vai lá, bem devagarzinho, isso, dá a mão lá, vai lá, Luiz. Eu pensei que você tinha esquecido hoje, Luiz. Amém, Deus abençoe, Deus abençoe. Amém, queridos, vocês estão bem, irmãos? Quem está com os filhos no acampamento aqui, dá glória a Deus. E daí, vocês se divertiram sem os filhos em casa? Gostoso, né, irmão? Dá para você ir tomar um sorvete, você não precisa pagar para aquele monte de vinho. É bom, queridos, é bom, viu? É bom demais, viu? Deus está fazendo algo maravilhoso lá, né? E a gente fica feliz, irmãos, sabe? Nós estamos de pé aí desde a madrugada, né? E os irmãos aqui cozinhando, né? Cozinhou o café da manhã, fez o café da manhã, fez o almoço, agora fez a janta, né? E eu vou falar para vocês, irmão, tem 50 adolescentes lá, mas o bichinho que come, irmão. Eu quase orei para o devorador, irmão. Vou falar para você, falando misericórdia. Comeu 100 pães, irmão Joel. Assim, eu falei, o que é isso? Espírito de gafanhoto, sai daqui em nome de Jesus, né? Comeram 100 pães, irmão. Graças a Deus que Deus abençoou a igreja e travou a vida de um empresário, e ele mandou mais 150 pão para nós, né? E mandou mais 150 pão lá para lá. Olha, eu falo para você, viu? Mas é uma benção, irmão. É uma benção, viu? Uma benção, né? Para vocês fazerem ideia, né? Vocês fazerem ideia, no normal, é um pacote de arroz para 50 pessoas. Nós gastamos 2 pacotes de arroz para 50. Eu preciso orar por vocês que são pais, irmão. Eu estava tentando entender aonde que o inimigo estava entrando na vida financeira de vocês. Não é inimigo, não, é o sim, irmão. Eles estão comendo tudo que vocês ganham. A gente brinca assim, mas estão se divertindo, irmãos, né? Estão se divertindo. Agora, instante, eu fui levar algumas coisas lá e cheguei lá, né? Tem um povo, os meninos estão para o lado de cima sendo ministrado, as meninas estão para o lado de baixo sendo ministradas, sabe? E assim tá gostoso demais, né? Tem adolescente lá que ficou na piscina, irmão, com os dedinhos estavam tudo encruado assim. Eu falei, você não vai sair da piscina não, vai perder seus dedos, né? Mas tão feliz, irmão, tão feliz, totalmente obediente. Vocês pais que estão aqui, né? Vocês estão de parabéns, né? Com filhos de vocês, viu? Muito bem mesmo, viu? E estão sendo ministrados, vai ser ministrado durante a madrugada também, né? E eu creio assim que Deus irá fazer coisas grandiosas, né?
a gente está feliz, cansado, né? 4,9, né? Já não sou mais menininho igual o irmão Joel, né? Que tem esse vigor, mas, né? Eu e a Rita hoje saímos, eu cheguei em casa, quase que nós dois dormimos dentro do chuveiro, irmão. Né? Mas graças a Deus estamos aqui, né? E os irmãos também trabalhando bastante, né? E a gente fica feliz, né? E eu fico feliz também por vocês que estão aqui abençoando este lugar, né? E fazendo tudo isso acontecer, irmãos, né? Eu falei que é o protótipo de algo muito maior que Deus vai fazer, né? Nós queremos fazer também um acampamento só para os homens, queremos fazer um acampamento para as mulheres, e depois nós queremos colocar os homens e a mulher junto e jogar ali uns negócios aí para ver o que vai dar, né? Vai ser bom demais da conta, né? Tenho certeza que vai ser bom demais da conta. Se prepara que esse ano de 2026 coisas grandiosas irão acontecer, né? Sobre a sua vida, sobre esta igreja, né? O céu está favorável ao nosso favor, irmãos. Está favorável, né? Está favorável. Descobri que alguns têm talento de tocar violão lá, né? Que a gente é observador, né? A gente descobre algumas coisas, né? E é algo muito lindo, viu? Algo muito lindo mesmo. Deixa eu recolher os dízimos, a oferta. Você que quer dizimar, quer ofertar. Você que tem abençoado a obra do Senhor Jesus Cristo. Quero glorificar a Deus, né? Alguns irmãos, né? Alguns não, muitos irmãos estão viajando, né? Foram para o litoral, né? Outros foram para casa de parentes, outros estão recebendo parentes, né? A gente entende tudo isso, feriado prolongado, é dessa forma mesmo. Mas sabe que eu fiquei feliz numa notícia que eu cheguei cansado ontem, irmão, e vi? Eu não sei se vocês viram, eu vi no jornal daqui de Londrina, na Folha, né? Que dizendo que o carnaval ontem foi dado, né, o início, o carnaval aqui de Londrina, né? Tinha 4 pessoas e a força policial só lá no Zerão, irmãos. Eu fiquei super feliz. Tinha 4 pessoas, né? 4 pessoas e a força policial lá, né? Credo, pastor, misericórdia, irmão. Nós temos declarado que essa cidade é do Senhor Jesus, irmão. E essa cidade não voltará a colocar a chave nas mãos de Satanás, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Londrina não precisa disso, irmãos. Londrina não precisa disso. Londrina precisa de Jesus Cristo, né? E eu vi um absurdo, né? O secretário, né? Falando, né? Pode ficar tranquilo, porque dentro das igrejas vai ter carnaval também, no Zerão vai ter carnaval, não sei aonde. Londrina está bem assessorada e Deus colocou tudo isso por terra, irmão, né? E ontem eu quase orei para chover mais, irmão. Eu falei, Senhor, se eu orar para chover ontem, chover hoje, vai atrapalhar nós também lá, né? Ah, Jesus. Não é macumba não, irmão, é oração, né? É oração. Então eu fico feliz. E eu digo para vocês, queridos, não aceite que a cidade de Londrina venha ser entregue, né, novamente, né, nas mãos do inimigo, né? Nós temos que reagir mesmo em nome de Jesus, viu? Se você viu lá, né, a estrutura que fizeram, né? Fizeram uma estrutura lá, gastaram dinheiro, mas você olha ali para algumas instituições que precisa, como creche, colégios e tantas outras coisas, né? E você vê que está uma calamidade. Você passa naquele posto de saúde ali em cima ali, irmão, eu não sei se é posto ou é mata, né? Um matagal desse tamanho assim, ó. E daí eles têm a ousadia de pegar os agentes de saúde e ir na tua casa te dar lição de moral, falando que você tem que carpir o teu terreno, não sei o que, sendo que eles mesmo não carpem, irmão. É algo absurdo, né? E tanto dinheiro sendo gastado de uma forma errada, né? Pastor, política não é política não, irmão. Observa, isso é alvo de oração. Nós temos que orar, né, para que os nossos governantes possam aprender a administrar o dinheiro que é meu e seu. O dinheiro que é meu e seu, né? No ano, faz 4 anos, já está indo para o 3º ano, que eu bato lá na porta daquela prefeitura, irmão. Converso com o vice-prefeito, converso com o vereador, converso com isso, converso com o zelador, converso com... Não, amanhã vai, pastor, fica tranquilo, amanhã vai dar tudo certo. Vai nada, irmão. Mas as eleições estão chegando aí, e vai vir uma galera, que eu tenho certeza, né? Ô, pastor, abençoa nós vamos abençoar, né? Nós vamos abençoar, mas nós vamos falar também, né? Então eu digo algo para vocês, querido, né? O que tem sustentado nós, não é esses governantes, irmão, é o próprio Deus. É o próprio Deus, irmãos.
É o próprio Deus. As suas finanças não dependem do Bolsonaro, do Lula, do deputado, do fulano de tal. Não, é Deus, irmão. É Deus por aí. Que for depender dessas raposas, irmão, nós está, ó, como diz por aí, no bico do urubu. Né? Nós dependemos de Deus, literalmente. Amém, queridos? Deixa eu abençoar a sua vida. Pai querido e amado Jesus, obrigado, Senhor Deus, pelos compromissados, aqueles que são compromissados contigo, compromissados com a tua obra, compromissados, ó Deus querido e amado, com a família, Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, não porque somos melhores, mas porque entendemos, ó Pai, o princípio de te servir, de ter uma vida de santidade, de buscar a tua presença. Eu quero abençoar tanto aqueles que estão aqui dentro desta casa, como aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais, que o teu Espírito, Pai, repouse sobre a vida deles, e que toda necessidade, que tudo aquilo que eles precisam, Pai, possa ser suprido, em nome de Jesus. Assim eu abençoo, Pai, as finanças dos teus filhos, com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Dizime, oferte conforme Deus coloca o seu coração, irmãos. Irmãos, tem uma bênção para contar para vocês. Na verdade, tem várias bênçãos para contar para vocês, né? E tem uma bênção assim que a minha língua está coçando para falar, irmão, mas eu não vou falar, sabe? Mas ore a Deus, porque em breve vocês vão ver coisas maravilhosas acontecendo, irmãos. Deus já deu o sinal, Deus já deu o sim dele, já está acontecendo, né? Eu só não recebi a autorização ainda para dar com a língua nos dentes, né? Porque eu falo, o pastor gosta de falar, né? Mas eu quero que vocês se alegrem conosco, irmãos, se alegrem conosco, que pode ter certeza que Deus está agindo mesmo, viu? Tá? E quero dizer para você que amanhã, né, eu pedi a compreensão do Vando, da Fabrício, dos professores da escola dominical, e achei por melhor não ter escola dominical e nem um café da manhã, irmãos, né? O porquê? Né? Amanhã cedinho, né? Bem cedinho, 6:30 da manhã, já vai ter gente ali cozinhando, fazendo a comida das crianças para levar para lá. É uma movimentação. E irmãos, deixa eu falar algo. Eu brinco que nós somos em 7 equipes aqui, né? Mas na verdade, irmão, nós somos em pequenas equipes, né? Nesse exato momento tem um povo lá servindo. Agora há pouco mesmo estava o Tarsi, ele estava mexendo no som, mexendo na live, mexendo no data show, um só fazendo tudo, né? Então assim, nós somos em poucas pessoas, né? Somos em poucas pessoas, tá? Então, por ser poucas pessoas, nós temos que muitas das vezes ali se adequar literalmente, né? Então, por conta disso, né, eu resolvi não ter escola dominical amanhã, até porque nós vamos aproveitar a força do Vando, da Fabrício, dos demais, né, para poder servir de uma forma melhor. Eu quero a compreensão de vocês. Deus está fazendo algo grande. Não é fácil treinar pessoas, irmãos, não é fácil, né? Pessoas podem dizer assim, pastor, olha, pode deixar, vamos aqui, pastor, vamos ali. Ih, irmão, vai até um certo ponto. Depois, irmão, não vai mais. Hoje não dá, pastor, estou com dor de barriga. Hoje não dá, sabe o que é? Hoje é o dia de eu tomar guarapa, né, pastor? Hoje não dá, não sei o que. E como a igreja não é empresa, porque se fosse empresa eu já tinha mandado um monte de gente embora sem aviso prévio, né? Igreja não é empresa, igreja é você servir, né? Então a gente acaba usando aqueles que estão disponíveis para a obra do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém? É que alguns irmãos, eles não entendem, né, que para acontecer um culto como este, irmão, precisa se começar 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, nós precisamos de muitas situações, né? Então, eu peço a compreensão, mas eu louvo a Deus, porque tem um povo aqui que está agarrado junto conosco, um povo aqui que está agarrado mesmo, tá? E nós estamos treinando mais algumas pessoas, e eu quero que você também entenda, irmãos, que o servir a Deus não é, eu vou pegar o irmão e vou colocar nesse lugar, porque esse irmão vai servir. Não, irmão, o servir a Deus é sob o direcionamento de Deus. Eu não posso pegar determinada pessoa, por mais que queira servir, e falar, não, você vai aqui. Não, irmão, a igreja é diferente, é Deus que dá a direção. Deus que dá a direção, né? Então a gente vai esperando o direcionamento de Deus, e Deus vai falando assim, fica tranquilo que eu vou suprir todas as necessidades. E foi benção, irmão. Quando nós começamos aqui, era eu e minha esposa e mais 2, né? E a gente foi, vai indo. Hoje, graças a Deus, tem uma equipe, e louvo a Deus. E falando sobre equipe, no dia 23
meu Deus, acho que é dia 23, dia 23 vai ter uma reunião ministerial, né, com todos aqueles que estão envolvidos com a obra, professores da escola, obreiros, ministério de louvor, você que está envolvido com a obra, eu gostaria que você estivesse conosco, que nós vamos acertar, né, direcionar algumas metas para o ano de 2026, a dança, enfim, todos em nome de Jesus, amém? Então amanhã não tem escola dominical, mas à noite tem um culto às 19 horas e nós estamos preparando para receber os nossos adolescentes aqui. Eu quero que você venha estar conosco, né, e vai ser bem, vocês vão chegar aqui mais ou menos às 19h30, vão participar aqui do culto, nós vamos põe alguns flashes ali daquilo que aconteceu, eles vão contar algumas experiências deles, e você pode ter certeza que vai ser bênção, viu? E você, papai e mamãe, já vem preparado para levar aquele montoeiro de colchão. Irmão do céu, quanto colchão! Eu pensei, Nivaldo, que eu estava no Ortobon, irmão, mas colchão, e daí chegou um lá para mim e cutucou eu assim e falou: pastor, aonde eu vou dormir? Eu falei: em qualquer lugar, irmão, pode dormir em qualquer lugar aí. Ele: não, eu não trouxe colchão. Eu falei: não se preocupa não com esse montão de colchão, irmão, você vai entrar aí e ninguém vai perceber, pode deitar. As meninas vão dormir de um lado, os meninos do outro, mas um montão de colchão, né? Barraca, né? Estão bem preparados lá, só estou vendo na hora de trazer aquele monte de coisa, né? Mas é bênção demais, amém, queridos? Amém, irmãos? Tá? Acho que são esses recados, tá? Terça-feira profética, eu vou estar ministrando a palavra do Senhor, eu quero que você venha, né? Eu estou chamando, pedindo a Deus uma direção para nós estarmos aí, fazendo uma campanha, lógico, uma campanha de conscientização na terça-feira profética. Eu gostaria que você viesse. Na sexta-feira, irmão, Deus está agindo de uma forma totalmente diferente nas orações. Às 5h40 da manhã, irmão, Deus dá um direcionamento, mas às 19 horas, Deus está fazendo algo diferente. Nós estamos usando a oração aqui desse lado, às 19 horas, né? Às 19 horas usa para lá. Mas se você quiser, vem estar conosco, vai ser uma bênção também. Vem para cá, pregadora, né? Essa mulher de Deus vai pregar hoje. Ela deixou o marido trabalhando, deixou o filho, né, com o tio Kiko, é isso? Com o tio Kiko, né? E essa ministração dela está no azeite faz quanto tempo já? Já faz um bom tempo que Deus tem colocado no meu coração. Faz um bom tempo, né? E na madrugada, às vezes, meia-noite, ela manda para mim: pastor, dá uma olhada na ministração. Eu falo: Jesus, né? E a gente olha e ela vai falar sobre esse tema, a qual não fui eu que dei, Deus colocou sobre o coração dela, né? E eu tenho certeza que Deus vai falar tanto com aqueles que estão aqui dentro, como com aqueles que estão ali também nos assistindo. É a primeira vez que você está ministrando? Não, né, Pâmela, né? Pâmela já ministrou, né? E eu tenho certeza que vai ser bênção, amém, queridos? Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Pai querido e amado Jesus Cristo, aqui está a tua serva, Pâmela, ó Deus querido amado, ó mulher, ó Deus, que tem servido ao Senhor, assim como seu esposo, seus filhos, Pai. Pai querido, nós declaramos, ó Pai querido amado, sobre a vida dela, a tua bênção, a tua proteção sobre toda a sua família, sobre toda a sua casa. Que tudo aquilo que ela estudou, Pai, que esta mensagem que está, Pai querido amado, no azeite, Pai querido amado, já faz um bom tempo, Pai, que ela possa transbordar sobre as nossas vidas, Senhor, e que nós possamos sair daqui, Pai, cheios da tua presença, Pai, e renovados. Assim nós abençoamos a vida da Pâmela com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. E você aplauda o Senhor Jesus. A paz do Senhor, igreja. Bom, estar aqui para trazer a palavra do Senhor Jesus é com muito temor e também com muito tremor estar aqui. E ainda mais falar sobre esse tema, sendo curado de seus traumas, que é um tema que o Senhor ele tem colocado no meu coração há um certo período, mas que no jejum de Daniel, na última semana mais ou menos do jejum de Daniel, o Senhor ele falou com uma forma extraordinária comigo sobre esse tema. Em uma das madrugadas eu estava orando, foi até o dia que o pastor conversou para a gente levantar às 3 da manhã e orar. E nessa madrugada eu orando, e o Senhor ele falou comigo, até porque nesse jejum eu tinha colocado um propósito do Senhor sobre algo, que há mais de 30 anos eu precisava que o Senhor ele curasse em mim, algo que eu precisava que o Senhor ele mudasse em mim. E nessa madrugada o Senhor ele falou comigo,
E eu escrevendo essa mensagem, eu vi que aquela oração que eu tinha pedido ao Senhor, que aquilo fosse mudado, que aquele trauma fosse curado. Quando eu fui escrevendo a mensagem, eu vi que aquilo o Senhor, Ele curou em mim. Aquilo que outrora, quando eu falava, doía tanto, hoje não dói mais. E assim como o Senhor, Ele sempre me falou que aquilo que doía em mim, o Senhor, Ele iria me usar para falar com outras pessoas. Eu vejo se cumprindo na minha vida pela honra e glória do Senhor, amém? O primeiro texto que eu vou dizer, ele está lá em 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nessa noite, eu quero perguntar para você qual é o trauma que você precisa que o Senhor, Ele cure na sua vida. Qual é o trauma que você precisa que o Senhor, Ele mude na sua vida? Qual é a dor que você tem sentido que você precisa que o Senhor, Ele mude dentro do seu coração? Talvez assim como eu, que nasci em um lar cristão, você também pode ter nascido em um lar cristão. Mas talvez mesmo nascendo em um lar cristão, você carrega consigo traumas do passado. Traumas talvez da sua infância, traumas talvez da sua adolescência, traumas talvez quando você chegou na vida de jovem, adulto. Talvez você, assim como eu, trouxe vários traumas com você. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor, Ele te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer curar esse trauma que existe em você. Ele quer curar essa dor que existe em você, assim como Ele curou a que existia em mim, Ele também quer curar em você. Quando nós chegamos na casa do Senhor, nós somos como ovelhas que estamos todas sujas de lama, todas sujas de carrapicho, toda suja, mas que precisa ser limpa pelo Espírito Santo, que precisa ser transformada, que precisa ser curada. O Senhor, Ele precisa tirar coisas em nós, dores em nós, que muitas das vezes afastam dele. Porque há situações que nós vivemos, há coisas que tem dentro de nós que não nos permite ter uma total intimidade com o Senhor. Quando nós temos traumas em nossa vida, quando nós carregamos dores de relacionamentos, muitas pessoas chegam na casa do Senhor procurando cura para o seu relacionamento, procurando cura para a sua alma por causa de uma depressão, cura para a sua alma por causa de uma ansiedade. E quando nós chegamos na casa do Senhor, nós somos assim, ovelhas cheias de lamas. Mas quando nós chegamos na casa do Senhor e nós damos lugar para o Senhor, para que Ele possa mudar, para que essa pelagem nossa de ovelha seja limpa, o Senhor, Ele começa a limpar, Ele começa a tirar essa sujeira. E assim, como diz a palavra, assim que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quando o Senhor, Ele fala para nós que tudo vai se fazer novo, sim, realmente Ele vai fazer que tudo seja novo. Mas eu sei que muitas das vezes é difícil que esse novo exista em nossas vidas. Porque é difícil quando você viveu lá no passado algo que você traz para uma vida toda. É difícil você viver o novo de Cristo quando tem situações na sua vida que parece que não muda. Porque quando nós não permitimos que as coisas sejam mudadas em nossa vida, é difícil. O novo não acontece. Eu sei por experiência própria, porque eu carreguei por uma vida toda. Durante mais de 30 anos da minha vida, eu carreguei dores que não eram minhas, dores que não me pertenciam. Eu carreguei traumas que não pertenciam a mim. Coisas que me fizeram no passado, dores que me causaram, que foi gerando um estrago na minha vida. E esse estrago, ele não vem só sendo, digamos assim, no meu pessoal, não, mas é no meu espiritual também. Porque quando nós temos mágoas em nosso coração, porque muitas das vezes nós dizemos assim, eu perdoo. Mas quando aquela pessoa fala sobre aquilo com nós, será que nós perdoamos realmente? Porque quando alguém fala sobre aquela dor comigo ou com você, e aquilo eu sinto, eu não perdoei. Eu não perdoei. Agora, a partir do momento que alguém fala sobre aquela dor para mim, e eu já não sinto mais, aí eu estou vivendo o novo de Deus, porque eu realmente perdoei. Porque eu realmente deixei que o Senhor, Ele curasse aquela ferida que existe em mim.
E muitas das vezes nós precisamos ter uma intimidade com o Senhor, ser honesto com o Senhor. É difícil muitas das vezes a gente ser honesto e dizer: olha, Pai, tal coisa me causa dor, eu vivi uma infância que me causou dor, que me causou sofrimento. Olha, Pai, eu vivo um relacionamento que me causa dor. Talvez lá no passado você teve um relacionamento e aquele relacionamento te causou uma ferida tão grande, e você vem trazendo para o seu relacionamento atual, você vem trazendo para a sua vida, e você muitas das vezes não consegue ser feliz. Existe um vazio dentro de você, existe algo dentro de você que não consegue ser preenchido. Mas por quê? Porque você não se deixa ser curado, porque você não se deixa ser transformado. Muitas das vezes você não se deixa, você não fala numa total intimidade para o Senhor: olha, Pai, eu não aceito mais essa situação, eu não quero mais viver essa situação que outrora eu vivi. Talvez você viveu o abandono dos seus pais, você viveu a falta de amor dos seus pais, e você vem carregando isso para si. Você tem filhos e você não consegue passar um amor verdadeiro, um amor puro para os seus filhos, porque o abandono dos seus pais gerou um trauma em você, e você não consegue passar um amor verdadeiro para os seus próprios filhos. E muitas das vezes nós precisamos ser honestos com Deus e dizer: olha, Senhor, eu vivi tudo isso, eu vivi a dor do abandono, eu vivi a dor do abuso, eu vivi todas as dores da depressão, eu senti toda a dor na minha alma, mas eu quero que a minha família seja diferente, eu quero que a minha casa seja diferente. E é isso que eu tenho buscado. É isso que, quando Deus prometeu para mim que Ele iria me curar, eu sempre conversava com Deus, eu falava: olha, Senhor, eu preciso ser transformada de tal forma que eu não sinta mais, e que eu consiga ter uma família que seja uma base cristã, uma família que esteja na casa do Senhor, uma família que seja transformada. E hoje eu vejo a minha casa servindo ao Senhor, eu vejo o meu esposo servindo ao Senhor, eu vejo o meu filho servindo ao Senhor. Mas para chegar até aqui não foi de uma maneira fácil, não foi de uma maneira simples assim: bom, nós chegamos na igreja e fomos transformados. Não, foram anos passando por situações, anos vivendo muitas coisas. Mas até antes de eu chegar na casa do Senhor, como eu disse no começo, eu nasci num lar cristão. Eu nasci, desde pequena eu estive na casa do Senhor, mas na verdade eu não conhecia Deus verdadeiramente. Porque muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor, mas nós não conhecemos Deus. Nós ouvimos falar de um Deus que cura, de um Deus que transforma, de um Deus que restaura, um Deus que muda toda a situação, mas nós não conhecemos o Senhor verdadeiramente. Porque nós estamos na igreja, nós ouvimos a palavra, ela entra pelo nosso ouvido e sai pelo outro. E nós saímos da mesma maneira, nós saímos vazios do Espírito Santo. Nós saímos totalmente vazios. E assim foi comigo ao longo da vida. Eu fui indo para a casa do Senhor, estava ali todos os dias, ouvindo a palavra, ouvindo a pregação, ouvindo os louvores, cantando, mas algo dentro de mim estava vazio, porque eu não tinha dado lugar para conhecer verdadeiramente o Senhor. Eu não tinha dado lugar para realmente dizer: olha, Espírito Santo, eu quero que o Senhor faça morada verdadeiramente em mim. Porque quantas vezes eu estava na igreja, eu ouvia o pastor fazendo um apelo assim: quem quer voltar para Jesus? E dentro do meu coração eu sentia aquela vontade de voltar para Cristo, mas eu tinha aquele medo: e se eu levantar as minhas mãos, o que a pessoa do lado vai dizer? Olha, a filha do pastor, a filha da pastora está na igreja, está voltando para Cristo, ela nunca saiu dali. Mas quantas vezes nós estamos dentro da igreja, mas estamos lá no mundo? Quantas vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós não estamos ligados em Cristo? E quando o pastor faz apelo, ele faz o apelo: quem quer voltar para Cristo, quem quer voltar para o Senhor, e dentro do nosso coração arde aquele desejo: eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero sentir o primeiro amor novamente. E isso foi indo ao longo do tempo, sentindo aquele vazio, sentindo aquela dor dentro de mim, até que eu cheguei ao ponto de não aguentar mais, de entrar em depressão, que é o que muitas pessoas estão vivendo. Muitas vezes pessoas que estão dentro da igreja, assim como eu estava dentro da igreja, eu entrei na depressão. Nossa, mas você dentro da igreja entrou em depressão? Sim, existem muitas pessoas dentro da casa do Senhor, muitas das vezes ao nosso lado, que estão em depressão. E muitas das vezes nós somos egoístas e não notamos que aquele irmão que está do nosso lado está precisando de ajuda, que aquele irmão está precisando de uma oração, que aquele irmão muitas das vezes está precisando de um abraço, alguém que diga para ele: olha,
Jesus te ama. Jesus, Ele nunca esqueceu de você, Ele nunca te abandonou. E muitas das vezes era essa palavra que eu precisava. E eu estava dentro da casa do Senhor, mas mesmo assim eu entrei em depressão. E foram muitos tempos lutando contra isso, muito tempo lutando, mas sempre pedindo para o Senhor que eu queria uma mudança. Eu queria que o Senhor Ele mudasse, mas eu não entendia que para essa mudança acontecer em mim, eu precisava ter uma entrega verdadeira. Eu queria ter forças para aquilo, mas muitas das vezes eu não tinha, eu não conseguia, mesmo buscando ao Senhor. Por isso que eu falo a importância das irmãs que oram na igreja, a importância da irmã que faz a intercessão pela igreja, porque foram essas irmãs que faziam a intercessão, as irmãs do coque, que oravam por mim incessantemente. Foi através delas que o Senhor me alcançou novamente, foi através dela que o Senhor foi lá e me resgatou e disse: olha, Satanás, sobre a vida da Pamela você não tem mais poder, porque a vida dela é do Senhor, e a promessa que o Senhor fez na minha vida Ele tem cumprido. Então eu quero dizer para você: seja uma irmã do coque, seja uma irmã de oração na vida das pessoas, seja uma irmã que ore, seja um irmão que ore pela pessoa que está do teu lado. Se tem alguém do seu lado precisando de uma oração, precisando de um abraço, ore por ela. Diga para ela que o Senhor a ama, que o Senhor tem algo na vida dela. E assim como o Senhor Ele vai dizer para nós na palavra dele lá em Colossenses 3:13, que diz assim, ó: suporte uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns com os outros, perdoe assim como o Senhor os perdoou. Quando nós lemos essa palavra, suporte uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros, e perdoe assim como o Senhor os perdoou. É fácil perdoar alguém, irmão? Não é fácil. Muitas das vezes nós olhamos por situações que nós vivemos e nós pensamos assim: Deus, eu não vou conseguir perdoar. Olha o que o irmão me fez, olha o que essa pessoa me fez, como que eu vou perdoar? E por muito tempo eu carreguei isso comigo. Como que eu vou perdoar, Senhor? Como que eu vou olhar para alguém que é do meu sangue, que me fez tão mal, e eu vou perdoar? Vou perdoar algo que me gera tantas dores, que me gerou tantas dores, que me gerou tantos traumas, que me gerou tantas coisas. E muitas das vezes o Senhor usou pessoas para falar comigo, falar assim: Pamela, você precisa perdoar. Pamela, o que você precisa é perdoar. E eu dizia assim por fora: eu perdoei. E muitas das vezes nós somos assim. Às vezes alguém faz algo pra gente e a gente fala assim: eu perdoei. Não, eu te perdoo. Mas na primeira vez que alguém tocar naquela ferida ali novamente, você vai dizer: eu não perdoo. Eu não perdoo não, porque olha o que essa pessoa fez pra mim. Na primeira atitude que você tiver, na primeira situação que você tiver, você vai dizer que você não perdoa. Mas o Senhor, Ele diz para nós, ó, que é para suportar uns aos outros e perdoar as queixas uns contra os outros. Perdoe assim como o Senhor os perdoou. Se o Senhor, Ele nos perdoa dos nossos pecados, se Ele perdoou das nossas coisas, por que nós não podemos liberar o perdão às pessoas? Por que nós não podemos viver livres dessa culpa? Sabe por quê? Porque a falta de perdão, ela nos causa culpa. A falta de perdão, ela nos causa dores desnecessárias, dores que não são nossas, coisas que não são nossas, que nós não precisamos carregar. A falta de perdão faz com que eu e você fique longe do Espírito Santo. Ela faz com que eu e você não sinta a presença do Senhor totalmente nas nossas vidas. Porque quando não há perdão em nós, como que nós vamos dizer que nós temos intimidade com o Senhor, que nós desejamos estar sentindo a presença do Senhor, se nós não perdoamos, se nós não liberamos o perdão, se nós não deixamos que as nossas vidas sejam mudadas, que nós não deixamos que as nossas vidas sejam transformadas? Então, se nós queremos ser tocados, que nós queremos ser mudados, que a nossa vida vá para frente, nós precisamos liberar o perdão. Porque quando nós não liberamos o perdão, nós trazemos uma consequência para as nossas vidas.
Você pode notar que se você não libera o perdão, a sua vida ela anda um tanto para frente, mas quando você vê, ela começa a voltar totalmente para trás. Você vai lá na frente e você fala assim, não, agora eu consegui. Aí quando você vê, a sua vida está lá atrás de novo. Porque assim foi comigo. Quantas vezes eu pensava assim, nossa, agora tudo fluiu, tudo foi para frente. Nossa, estou vivendo a melhor fase. Quando eu via, estava indo tudo para trás novamente. E aí eu me perguntava para Deus, eu falava, Senhor, mas por quê? E o Senhor, Ele é tão realista com nós, mas muitas das vezes nós fingimos que nós não escutamos a voz de Deus. Porque quantas vezes o Senhor, Ele vinha e Ele falava sempre na pregação sobre perdão, você precisa perdoar, você precisa perdoar, você precisa. E eu fingia muitas das vezes que aquilo não era para mim. Não é para mim não, é para o irmão do lado. Muitas das vezes o Senhor, Ele está falando cara a cara com nós. Ele está dizendo, você precisa perdoar, você precisa deixar ser liberto disso que te causa dor. Você precisa libertar esse trauma que existe em você. Você precisa deixar que tudo isso seja transformado, mas você não deixa para que a sua vida seja transformada. Muitas das vezes nós usamos a falsa ideia de que nós queremos que o Senhor, Ele desça do céu e fale cara a cara com nós. Mas não, o Senhor, Ele vai usar pessoas através da palavra. Ele vai usar pessoas através do louvor. Ele vai usar até mesmo aquelas pessoas que te mandam uma mensaginha de bom dia com a palavra necessária que você precisa para o seu dia, para aquilo que você precisa fazer na sua vida. Eu e você, nós não precisamos que Deus, Ele use alguém em profecia para vir falar com nós diretamente. Nós precisamos ter a total intimidade com o Senhor, a ponto de abrirmos a palavra e entendermos o que o Senhor, Ele quer para a nossa vida. Entendermos que quando o Senhor, Ele fala, quando Ele usa alguém aqui em cima do altar, ou até mesmo aí embaixo, Ele traz uma palavra para a nossa vida, é porque essa palavra precisa ser usada em nossa vida. Essa palavra, ela precisa causar transformação em nós. Ela precisa mudar algo em nós. Então, o Senhor, Ele tem me mudado e Ele quer mudar você também. Ele quer transformar você também. Assim como eu fui transformada, assim como coisas que precisavam ser curadas em mim foram curadas, o Senhor, Ele também quer curar em você nessa noite. Ele não quer que você saia da mesma maneira que você entrou aqui. Talvez você entrou aqui sentindo solidão. Talvez você entrou aqui sentindo ansiedade. Talvez você entrou aqui achando que seu relacionamento não tem mais jeito, achando que a sua família não tem mais jeito, que os seus filhos não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor, Ele te trouxe aqui porque Ele quer curar isso em você. Ele quer curar em você para que a sua família consiga ser curada também. Porque para nós curarmos a nossa família, nós precisamos ser curados. O Senhor, Ele quer curar você. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer tirar as dores que precisam ser tiradas em você, para que você seja a cura da sua casa. Talvez para que você seja a cura em alguém lá dentro do seu serviço. Talvez o Senhor, Ele tenha colocado pessoas em sua volta dentro do seu serviço, na escola, em qualquer lugar. Ele tem colocado pessoas na sua vida para que você fale do amor de Cristo, para que você fale desse amor que transforma, desse amor que cura, desse amor que liberta, desse amor que tira qualquer dor, que tira qualquer medo. Mas talvez você tenha olhado e falado assim, Senhor, não é para mim. Não é para mim não, mas eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor, Ele quer usar exatamente você. Aquilo que doeu em você outrora, ou que tem doído em você, o Senhor, Ele quer curar essa dor, para que você seja usado, para que outras vidas sejam curadas através do seu testemunho. É através do seu testemunho que o Senhor, Ele quer curar pessoas. É através do meu testemunho. Sabe, meu irmão, não é muito fácil, muitas das vezes, você está aqui em cima, você louvar, glorificar o nome do Senhor Jesus, mas muitas das vezes você está passando pela prova, você está passando por uma coisa tão difícil, e você fala assim, Senhor, mas olha o que eu estou vivendo. Mas o Senhor, Ele está dizendo assim, enquanto você louva, enquanto você prega, enquanto você testifica, eu curo você. Enquanto você está fazendo a minha obra, eu estou curando você, eu estou curando a sua casa. Então eu quero dizer para você nessa noite, enquanto você louva, enquanto você prega, enquanto você transmite a palavra do Senhor, Ele está curando a sua casa, Ele está curando a sua vida. Então nessa noite, pense sobre isso, pense que o Senhor, Ele é a cura, Ele é a transformação que você precisa nessa noite.
Quando nós lemos lá em Mateus 11:28, vai dizer assim para nós. Mateus 11:28: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Olha que palavra linda. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei um descanso a você. O Senhor, Ele tem descanso para a minha alma, Ele tem o descanso para você, Ele tem descanso para a sua alma nessa noite. Talvez a sua alma tenha andado cansada, sobrecarregada, talvez você tenha andado cheio de tantas coisas, cheio de tanto medo. Talvez você tenha sentido medo do que você tem vivenciado, você tem sentido medo de olhar para tudo, olhar para o passado. Assim, se você tem olhado para o passado e tem pensado: Senhor, eu não vou conseguir caminhar mais, porque olha o tanto de coisa, olha o tanto de coisas que eu tenho trazido na minha bagagem. Talvez você tenha trazido uma bagagem que não precisa estar com você. Você tem carregado coisas que não é para estar com você. E o Senhor, Ele tem dito na palavra, Ele tem feito um convite a mim e a você, a termos uma conversa franca com Ele. Sabe, nós precisamos ter uma conversa franca com o Senhor e dizer: olha, Senhor, essa dor eu não quero mais carregar. Isso que eu tenho vivenciado eu não quero mais sobre a minha vida, eu não quero mais sobre a minha casa, eu não quero mais sobre a minha família, eu não aceito. É você que vai mudar a situação que você está vivendo. É você que vai transformar a sua casa, é você que vai transformar a sua vida. Talvez eu e você pode pedir oração para o pastor, nós podemos pedir oração para todo mundo. Mas quem precisa se colocar de pé, quem precisa se colocar diante do Senhor e falar: olha, Senhor, eu estou aqui, é eu e você. Quem precisa se posicionar diante dos problemas é eu e você. É eu e você que precisa dizer: olha, Senhor, eu não aceito mais, eu não vou viver mais isso, porque a Tua palavra diz para nós assim: venha a mim todos os que estão sobrecarregados e cansados, e eu darei descanso a vocês. Então o Senhor, Ele dá descanso para você. Ele faz com que você deite na sua cama e você descanse. Ele faz com que você deite na sua cama e tenha um sono de paz, um sono de tranquilidade. Porque o Senhor, Ele não quer que eu e você esteja na nossa casa e nós não sinta paz. Porque quantas pessoas estão dentro do seu lar e não sente paz? Não quer estar dentro da sua casa porque não sente paz, não sente alegria de estar dentro do seu próprio lar. E sabe o que é isso, irmão? É traumas que você vem trazendo, sabe? Talvez você foi aquela criança que viu o seu pai e a sua mãe se arrebentando na sua frente. E hoje você chega dentro do seu lar, você não consegue ter paz, você não consegue ter tranquilidade. Talvez você quer ser feliz, mas você não consegue ser feliz porque você veio de uma família totalmente desestruturada e você acha que é normal a sua família ser desestruturada. E eu quero dizer para você que não é normal a sua família ser desestruturada. Não é normal o seu casamento fracassar. Não é normal os seus filhos estar nas drogas. Não é normal você não sentir vontade de viver. Não é normal. São coisas que você vem trazendo da sua vida desde a sua infância, que você vem trazendo e vem trazendo. Mas eu quero dizer para você nessa noite que não é isso que o Senhor, Ele quer para você. Não é isso que o Senhor, Ele tem para mim e Ele tem para você. Ele tem para mim um casamento abençoado, Ele tem para você um casamento abençoado. Ele tem para mim filhos abençoados, Ele também tem filhos abençoados. Ele tem um bom emprego para você, abençoado, e Ele tem para mim. Porque o Senhor, Ele quer o de melhor para mim e para você nessa noite. E lá em Efésios 4:31 vai dizer assim, Efésios 4:31 e 32: livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com o outro. Perdoe-se mutuamente, como Deus nos perdoou em Cristo. Essa palavra ela vai dizer para nós que nós não podemos nos prender às coisas do passado. Nós não podemos se prender a dores do passado. Nós não podemos se prender a coisas que nos fazem mal. Não, nós precisamos perdoar.
nós precisamos deixar que o novo do Senhor venha para a nossa vida. Assim como o Senhor, Ele tem prometido que o ano de 2026 será um ano de nós vivermos o novo do Senhor. Eu te convido nessa noite a viver o novo do Senhor, a perdoar aquilo que precisa ser perdoado, a deixar traumas que precisam ser curados da sua vida, que saiam da sua vida nessa noite, a não deixar que coisas que te afastem de Cristo te tirem da presença dEle, mas olhar somente para Cristo, olhar somente para a frente e dizer: olha, Senhor, a partir de hoje eu quero ter uma total intimidade com o Senhor, e tudo que me causa dor, tudo que me causa sofrimento, tudo que me afasta do Senhor, tudo que faz o meu lar não ter sentido, tudo que faz o meu casamento não ser um casamento de sucesso, tudo que me afasta muitas das vezes de dizer para os meus filhos que eu os amo, que eu os abraço, porque eu nunca senti isso. A partir de hoje eu quero, Senhor, ser totalmente diferente. Se deixe ser diferente. Chegue na sua casa, olhe para os seus filhos e diga que você os ama. Abrace eles, beije eles e diga que você os ama. Talvez você não recebeu isso da sua infância, você não teve esse carinho, você não teve esse afeto, mas não aceite viver isso. Mostre que você é totalmente diferente. Se deixe ser curado pelo Senhor. E isso é ser curado, porque quando nós demonstramos amor, quando nós demonstramos afeto, mesmo que nós não tivemos isso, meu irmão, quando nós passamos a ter esse sentimento de amor, de abraço, de afeto, significa que o Senhor, Ele curou em nós algo que outrora precisava ser curado. Quando nós falamos de palavras de amor para os nossos filhos, quando nós falamos palavras de amor até mesmo para o nosso esposo, nós vemos que aquela família totalmente desestruturada que nós vivemos nos nossos lares não existe mais, porque o Senhor, Ele transformou o nosso casamento. O nosso casamento não é mais igual ao dos nossos pais. Os nossos filhos não são como os nossos pais nos tratavam. Outrora nós tratamos totalmente diferente. Então nessa noite eu convido você a falar com o Senhor aquilo que precisa ser curado nessa noite. Eu gostaria de convidar o grupo de louvor para estar subindo, e nós vamos estar louvando um louvor nessa noite. E nesse momento eu convido você a se colocar de pé, e eu convido você a falar com o Senhor, dizer para Ele nessa noite o que te causa dor, o que te causa sofrimento, qual é a dor que você precisa nessa noite que o Senhor, Ele cure em você. Talvez você entrou aqui nessa noite sentindo uma dor, um trauma que você carrega da sua infância. Talvez você entrou aqui nessa noite vivendo uma depressão, uma ansiedade, ou você que também talvez está aí na tua casa, você tem vivenciado isso. Talvez você tenha trazido com você traumas que têm feito com que a sua vida não vai para frente. Mas nessa noite eu convido você a pedir para o Senhor, a conversar com o Senhor e dizer: olha, Senhor, eu não aceito mais isso na minha vida. Eu não aceito mais, Senhor, carregar esse trauma dentro do meu coração. Eu convido você a fechar os seus olhos nessa noite e a falar com o Senhor aquilo que você precisa que seja mudado, aquilo que você precisa que seja transformado na sua vida nessa noite. Espírito Santo, nós estamos aqui, Pai. Olha para dentro do nosso coração nessa noite, Senhor. Olha, Espírito Santo, só Tu sabes, Senhor Jesus, o que a Tua igreja passou, o que a Tua igreja viveu, Senhor. Porque Tu és o Deus que conhece, Senhor Jesus, a vida de cada um, Pai. Nós não conhecemos, Senhor, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece a intimidade de cada um nessa noite. Tu conheces, Senhor Jesus, a dor que cada um carrega dentro de si, os traumas que carregam dentro de si, Pai. Mas eu sei, Senhor Jesus, que o Senhor tem uma nova história para o Teu povo nessa noite. O Senhor tem uma nova história para essas vidas nessa noite, Pai. Espírito Santo, a Tua igreja tem buscado, a Tua igreja tem clamado, Senhor. Nós temos buscado, Senhor, por um novo do Teu Espírito Santo. Então nessa noite, Senhor Jesus, nós pedimos, Senhor, que nós possamos ser mudados, que nós possamos ser transformados nessa noite, Pai. Toca, Espírito Santo do Senhor, em corações nessa noite. Corações que precisam ser curados. Almas que precisam ser curadas nessa noite, Pai, que o Senhor possa curar. Visita, Senhor Jesus, aquele momento, Pai amado, na infância, Senhor Jesus, de vidas nessa noite. Vidas, Senhor
Senhor Jesus, que talvez na sua infância viveram momentos, Pai amado, que tem causado dor, que tem causado sofrimento, Senhor Jesus, e essa pessoa tem carregado, Senhor Jesus, esse trauma por uma vida toda. Pessoas, Senhor Jesus, que teve casamentos frustrados, Pai. Casamentos, Senhor Jesus, que foram frustrados, Senhor Jesus. Nessa noite, Pai, que o Senhor possa curar essa ferida, Pai. Que o Senhor possa curar, Senhor. Filhos, Senhor Jesus, que não tiveram o amor dos pais. Filhos, Senhor Jesus, que não sentiram um abraço, Senhor, que nunca foram abraçados pelos seus pais, Pai. E sentem a falta desse carinho. Sentem esse vazio, Senhor, de ouvir a palavra eu te amo, Pai. Mas que nessa noite esse filho possa ver, Senhor, que ele tem um Deus que ama. Que ele tem um Deus, Senhor Jesus, que cuida de cada detalhe, Pai. Que cuida de cada detalhe, Senhor Jesus, dessa vida nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos, Senhor Jesus. Ai, Espírito Santo. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. sei que
habitação que você foi tirar e você reprovou por algumas vezes, e isso te causou um trauma e você te paralisou e você parou o processo, ou quem sabe um acidente de trânsito que você teve te causou também traumas e hoje você não consegue mais pegar na direção. Na vida afetiva, amorosa, momentos difíceis que você teve na sua vida afetiva, amorosa, e hoje você está até num relacionamento novo, mas vira e mexe, parece que você está vivendo novamente traumas antigos. Enfim, independente do trauma que você passou, eu quero que você mentalize agora tudo aquilo que outra hora está te assombrando, está voltando, dizendo: olha, vai acontecer de novo. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, a vida, Senhor Deus, que nós vivemos aqui, ó Deus, é uma vida, Senhor Deus, de desafios e de várias frustrações que o mundo, Senhor, vai gerando. Algumas decisões que muitas das vezes tomamos e, Senhor, ficamos traumatizados. Muitas das vezes somos criados à base de gritos, xingos, no meio de bebidas e tantas outras coisas, e ficamos traumatizados, Pai. Mas em Teu nome, nesta noite, Senhor, eu quero declarar, Senhor, neste nome a qual o Senhor nos diz que nós temos autoridade, Pai, o nome que está sobre todos os nomes. Eu declaro, Senhor Deus, que todo trauma, independente, ó Pai, da seriedade, da profundidade, eu declaro agora que seja retirado agora sobre a vida desta pessoa, meu Deus. Esta pessoa pode até lembrar da situação, mas não ficará mais traumatizada, porque o trauma, Senhor, tem paralisado, meu Deus, aquilo que o Senhor tem para a vida desta pessoa, Pai. Então todo trauma de violências sexuais, abusos, relacionamentos abusivos, em nome de Jesus, nós colocamos por terra agora. Declaramos a cura, Senhor, sobre os pensamentos, sobre o psique desta pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que esta mente, ó Deus querido amado, que fora traumatizada, que anda atormentado, e muitas das vezes à base de medicações, ó Deus, eu declaro em nome de Jesus que cesse agora, e esta pessoa não usará mais nenhuma medicação, em nome de Jesus Cristo. Todo tratamento, Senhor Deus, psicológico, ó Pai, que fora, Deus querido e amado, feito, Senhor, e não tido surtido efeito, Pai, estão, ó Deus querido e amado, mantendo esta pessoa, Senhor Deus, à base, meu Deus, de drogas, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, entra agora, Senhor, nessa situação, tanto quanto aqueles que estão aqui, aqueles que estão representando alguém que passou por momentos de traumas, aqueles que estão nos assistindo, Pai querido, em nome de Jesus, que esses medos, esses fantasmas, esses demônios perturbadores sejam repreendidos e levados para onde Jesus já determinou. Traumas, meu Deus querido e amado, de ser abandonado, traumas, Senhor Deus querido e amado, ó Pai querido e amado, que essa geração tem colocado, Senhor Deus, sobre a vida dos nossos filhos, Pai, nós anulamos agora, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que toda maldição hereditária, toda maldição que vem gerando traumas, vem gerando situações sobre a vida desta pessoa, agora em nome de Jesus seja apagada agora.
em nome de Jesus. Pessoas que contrariam doenças que não são diagnosticadas, mas são contrariadas por questões de traumas. Pessoas que têm acreditado que têm ficado enfermas, pessoas que têm acreditado em doenças que a mãe disse que tinha, e até hoje tem carregado este trauma dessa doença que não é diagnosticada, mas tem vivido. Nós cessamos agora pelo poder que há no nome de Jesus. Pai querido, que todo medo que o trauma tem causado, medo de percas, medo de desistência, seja retirado agora pelo poder que há no nome de Jesus. Sobre esta palavra que fora ministrada, Senhor, que o Senhor gerou no coração desta mulher, Pai, nós lançamos a rede, Senhor, e declaramos em nome de Jesus, que a partir de hoje, meu Pai, aquele que não dormia, vai dormir, Senhor, de uma maneira tranquila. Aquele que não conseguia confiar mais em ninguém, porque carregava-se um trauma de infidelidade dentro de relacionamento, começará agora a acreditar e confiar, meu Deus. Pai querido, entra agora sobre a vida desta pessoa de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Tudo aquilo que o diabo, Senhor, colocou em ruínas, tudo aquilo que ele derrubou, toda a credibilidade que ele tirou, em nome de Jesus, comece agora a ser construído dentro desta pessoa. Esta pessoa que olha para si, meu Deus, e não vê qualificações, não vê coisas boas em sua própria vida, meu Deus e Pai, por conta de uma palavra lançada de um pai, dizendo que aquela pessoa não era inteligente, dizendo que não teria sucesso, e tem acreditado nestas mentiras que foram direcionadas contra a vida dessa pessoa. Meu Deus, que nesta noite, esta pessoa, Pai querido amado, pare de ouvir estas vozes e comece a ouvir a voz do Teu Espírito Santo, dizendo, ó Deus, que ela é importante, que ela é sal da terra, que é luz do mundo, que é a menina dos olhos do Senhor, que ela tem importância para o reino e para esta era que nós vivemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Entra, Senhor, lá na casa deste que se encontra aqui nesta noite, vai naquele lugar, ó Deus querido e amado, que é o lugar do desespero, transforma o lugar do desespero num lugar calmo e tranquilo e sereno. Tira, Senhor, o desespero de dentro daquela casa, aquele canto, meu Deus, a qual quando esta pessoa entra, meu Pai, ela entra, meu Deus querido amado, numa depressão profunda e numa angústia profunda, meu Pai, meu Deus e Pai. Nós consagramos, Senhor, a casa deste teu servo, desta tua serva, consagramos a cama onde eles deitam, Senhor, consagramos, ó Pai, aquela casa e declaramos, meu Deus, que aquele lugar será um lugar, ó Pai, de tranquilidade, um lugar, ó Pai querido amado, não de traumas, mas um lugar, ó Pai querido amado, de bons frutos e de novas ideias e de criatividade do céu. Assim, em nome de Jesus, eu direciono sobre a tua vida todas as bênçãos do Senhor, do alto da cabeça às plantas dos pés, aonde você colocar as tuas mãos, aonde você direcionar os teus olhos, que Deus
Deus te guie, que Deus te ilumine, que Deus te dê sabedoria, entendimento e discernimento, em nome de Jesus Cristo. Este carro, esta propriedade que você tem, que disseram que vai falir, que não tem jeito, que você não vai conseguir, nós colocamos estas palavras de ruína por terra agora, em nome de Jesus. Deus te fará viver coisas boas, coisas tremendas, coisas profundas e muita prosperidade cedida pelo Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que nesta noite seja registrado no céu que todos os teus traumas, que todos os teus medos, Jesus Cristo de Nazaré retirou e te colocou diante dele e te encheu com o Santo Espírito Santo. E você que toma posse, diga amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, estamos encerrando. Por vários momentos da minha vida eu carreguei alguns traumas. Trauma por não ter pai, traumas por nunca ter um pai que fora ir lá no colégio me defender, traumas por passar necessidade, ser morador de rua, comer comida de lixo, traumas por pessoas que olharam para mim dizendo: tu é um burro, você não vai prosperar, não vai dar nada certo, você é um analfabeto. E eu fui carregando essas coisas na minha vida. Mas quando eu encontrei a Cristo, e quando eu coloquei a minha vida nos caminhos do Senhor, Ele começou a retirar todos os traumas e me ensinar a superar aquilo que outra hora o mundo colocou dentro do meu coração. Então quando eu escuto alguém dizer que eu não posso, eu entendo dizendo assim, Deus falando para mim: você pode, porque eu estou com você. Então quando alguém diz para mim assim: você não pode, você não vai conseguir, não vai dar certo, eu escuto do outro lado Deus falando assim: eu já liberei a vitória para a sua vida. Esse tipo de coisa já não me traumatiza mais. O não já não me traumatiza mais. Pessoas se levantando contra a minha vida, ou contra a minha casa, ou o inferno se levantando contra a minha vida, não me traumatiza mais, porque Jesus Cristo me curou. E olha o tema: sendo curado de seus traumas. E é isso, irmãos. Sabe esse gesto desta moça aqui, ó? Isso é uma grande realidade. Pessoas encasuladas dentro da sua casa, dentro das suas vidas, pessoas tomando remédios, gastando fortunas com psiquiátricas, psicólogos, sem necessidade, sabendo que Jesus Cristo pode ser a solução dos seus problemas. Amém, irmãos? Então eu quero dizer para você, quero olhar para cada um de vocês e dizer para você: se você acreditar em Jesus, hoje mesmo Deus pode mudar esse cenário seu. Não é porque a sua família foi falida, não é porque a sua mãe foi isso, o seu pai foi aquilo, que você pode viver isso, que você vai viver isso. Você não vai viver, porque o Senhor escreveu uma nova história para você. Amém? Quero agradecer, Pamela, que Deus te abençoe, viu? Que Deus abençoe grandiosamente. E os traumas que você teve, Deus vai gerar, e vai gerar muitos frutos. E frutos que Deus vai dar para você, Tiago, são almas. Almas. Fica tranquilo, Tiago. Sossega o teu coração. Aquilo que você tem dito para o Senhor assim: Senhor, eu disse que eu não ia falhar e falhei. Deus está te trazendo ensinamentos, Tiago, e muitos ensinamentos, pode ter certeza. Traumas que tiveram a outra hora, em várias situações da tua vida, Deus irá usar esses traumas para ser uma mola propulsora, para que você possa trazer mais pessoas. Deus não tem somente finança para você, finança é pequenininho. Deus tem almas para você, Tiago, que é muito mais importante, muito mais importante. Resposta virá durante essa semana, você pode ter certeza, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por cada alma aqui. Leva cada um com segurança para sua casa.
que eles possam descansar, dormir, se despertar, Pai, e se preparar todos os dias, meu Deus, para te servir, Pai. Assim eu os abençoo, meu Deus, com toda sorte de bênção. E eu digo que o grande amor de Deus e as doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E você que crê, diga: Deus abençoe nas tuas orações. Lembre dos nossos jovens, dos nossos adolescentes que estão lá, em nome de Jesus. Vai com Deus, Deus abençoe. Querubins na arca.